Além das mudanças nas migrações, outra coisa extremamente interessante são as operações em campos JSON. Então, vou preparar o exemplo aqui para poder mostrar para vocês essas novidades. Vou alterar a migração da tabela user para acrescentar um novo campo chamado table JSON options. Ou seja, é um campo que tanto o MySQL 5.7 quanto o PostgreSQL 9.3 já tem esse suporte, esse tipo de dados, né? O MySQL, o Laravel já tinha suporte a campos JSON há um tempo, porém agora a gente tem algumas novas operações. Dentro do model, é interessante, após você fazer os campos JSON, você incluir essa opção aqui, Protected Casts, e aqui dentro é basicamente um array, assim como os outros configurações do model, você passar como options, ou seja, o nome do campo que a gente criou, né? E qual tipo de conversão que vai ser feita para campos JSON. Vou mostrar para vocês como isso funciona para depois introduzir as novidades em si. Ok, voltando aqui no terminal, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou migrar, né, a, as nossas mudanças. Ok, foram criadas as nossas tabelas e a gente pode brincar um pouco com os exemplos aqui no Artisan Tinker. Ok, feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro criar alguns dados. Então a gente vai fazer user é igual a new app user. Quais são os dados? User name vai ser Diego, user e-mail vai ser diego@hernandev.com, user password igual a decrypt. Vou colocar a senha como sendo 123, tá? Bem simples, um exemplo que você já está acostumado a fazer, criar usuário dentro da tabela padrão. A diferença é, como a gente fez o casts do nosso campo JSON, a gente pode fazer user options é igual a um array, e dentro desse array a gente vai passar opções que depois vão ser convertidas para JSON. Então vamos passar, por exemplo, como active igual a true, e vamos passar newsletter como sendo, opa, faltou aqui, a false, ou seja, o usuário está ativo e não está recebendo a newsletter, ok? Fechei aqui o array, ponto e vírgula. Ok, ele setou as informações e agora a gente vai salvar para persistir essas informações do banco de dados. Ok, aqui dentro do banco de dados você pode perceber que o nosso campo JSON foi automaticamente convertido. Isso não é uma funcionalidade nova do Laravel 5.3. Nas versões anteriores já existia aquela opção de casts, né, para poder automaticamente converter o tipo, tá? Mas o que a gente pode fazer agora é extremamente interessante. Vamos criar um outro usuário aqui, só para poder mostrar para vocês o exemplo. Vamos colocar aqui como o usuário vai ser o Vinícius, o e-mail vai ser, eu não lembro qual e-mail do Vinícius de cabeça, então vamos colocar abc@abc.com e vamos colocar a mesma senha e vamos colocar aqui nas opções do usuário do Vinícius, basicamente um pouco diferente. E vamos colocar o active como false e vamos colocar newsletter como true. Poderia ser qualquer outro tipo de dado suportado por JSON, não faz nenhuma diferença. Vamos colocar user save e agora a gente tem dois usuários no banco de dados. Vou atualizar e agora vocês podem ver que nós temos true, false, etc. Agora nós vamos, de fato, para a novidade do Laravel 5.3, tá? Deixa eu cancelar, vou limpar aqui a tela para a gente poder visualizar melhor. E vamos então procurar todos os usuários que estão ativos, né? A gente pode fazer um where, né? Vamos fazer o seguinte, app user, que é o meu model, where, como era o nome do nosso campo, era options, e dentro dele a gente tem uma estrutura de JSON com uma chave chamada active, com geralmente true ou falso, mas poderia ser outros valores. A gente vai buscar os usuários onde dentro do JSON o active está falso.
Vamos colocar como get e vejam que ele buscou o Vinícius, porque o active está como false. Se a gente tivesse passado options active como true, ele ia achar o meu usuário, basicamente porque esse é o valor setado, né? A gente poderia testar também quais os usuários que vão receber a newsletter na hora que a gente for enviar o e-mail. Ele voltou o Vinícius porque a newsletter está como true, né? Então, como que se a gente quisesse atualizar, por exemplo, a conta do Vinícius, que está como falso, para true, a gente poderia fazer app user where. Vamos fazer exatamente a mesma condição, né? Options active tá como false. Vamos fazer um update e dentro do nosso update a gente passa uma array que é o seguinte: options active agora vai ser true. Ou seja, nós estamos fazendo o update diretamente de uma opção dentro do campo JSON. Vou rodar esse comando, vejam que ele me deu um para poder confirmar. Atualizando aqui no meu banco de dados, você pode ver que ele alterou o valor aqui dentro do JSON sem que eu precisasse carregar o model diretamente. Basicamente, essas são as novidades para se trabalhar com o campo JSON. Você pode tanto utilizar as condições where, né, e tanto pode atualizar os campos diretamente através de SQL.